Olá, Universo! Estamos aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Mendes e hoje falaremos sobre filosofia. Enfim, o Projeto X falará sobre filosofia. Filosofia é linda, não se esqueçam disso. Para começarmos, a gente precisa dar uma introdução sobre o pensamento filosófico. Para falarmos sobre isso, temos que falar sobre um mito. Por que falar sobre o mito? Porque o mito, dentro da concepção filosófica, vai servir como base ou vai anteceder o pensamento filosófico. Gabriel, o que significa isso? Pessoal, ao longo da história, obviamente os homens buscavam respostas aos problemas que eram colocados à sua volta. Diante disso, era importante responder a esses problemas de acordo com o que a própria estrutura cultural lhes possibilitava. Assim a gente consegue entender como é que o pensamento mítico ele vai fazer parte não só da sociedade grega, que é onde surge a filosofia, mas ao redor de todo o planeta. As comunidades, em suas mais simples relações, já buscavam dar respostas ao mundo à sua volta. Então o que a gente vai perceber é que, além disso, o mito ele surge com uma intuição compreensiva da realidade. O que significa isso, pessoal? Significa que o mito ele vai buscar responder ao mundo à sua volta. Os indivíduos buscando responder aos questionamentos à sua volta. Exemplos. Por que o sol nasce? Por que a noite acontece? Por que os indivíduos morrem? Por que os indivíduos nascem? Então isso vai estar presente como questionamento ao longo de toda a história humana, beleza? Então, isso é um ponto também de segurança para os indivíduos, para os homens. Se a gente busca responder às coisas à nossa volta, é porque nós queremos ter certeza das coisas. Opa, certeza das coisas significa buscar alguma verdade. Quando falamos de verdade, já começamos a caminhar em direção à filosofia, que tem como sua base a busca e a compreensão através da razão. Essa razão que tem o objetivo de buscar a realidade. Vamos lá então, o que a gente precisa saber para além disso? Que nessa explicação de como as coisas acontecem e por que elas acontecem, a gente a gente busca entender, por exemplo, por que a fé tem um papel tão importante. Pessoal, se a gente pensar na compreensão da fé, a gente vai pensar em crer em algo que não se vê. Cara, é claro que quando a gente pensa na compreensão de algo que não se vê, a gente está basicamente tentando compreender o porquê nos colocar no mundo, entender a nós mesmos e aqueles que nos cercam. E aí a gente passa a entender também um outro ponto muito importante. O ser humano é um ser social. Como um ser social, ele não busca uma compreensão só para si, mas também aqueles indivíduos que o cercam. Tranquilo? Outra questão importante, entender que no pensamento mitológico, que sempre tem como base a ideia fantástica, divina, é claro que a gente vai ter a intervenção de seres ou de forças superiores. Claro, se você não tem a razão, se você não tem um método racional, você vai buscar através de uma ideia que está acima de você, que está para além de você. Por isso, a importância do aspecto divino no mito. Exemplo disso, a mitologia grega. Se a gente for olhar a dimensão da mitologia grega, que vai ser a base do pensamento mítico, a gente vai perceber que esses indivíduos utilizavam inúmeros deuses e esses deuses correspondiam a elementos da natureza, por exemplo. Se a gente pegar o exemplo do nosso querido Zeus, por exemplo, o deus do raio, o deus dos deuses, então a gente percebe que a intenção dos indivíduos até o século VI a.C. é exatamente responder de uma maneira da forma mais significativa possível. Outro ponto importante, modelos exemplares. O que significa isso? Quando pensamos na ideia do divino, pensamos em algo que é perfeito ou próximo da perfeição. Mas aí temos uma característica importante do mito. O mito ele tem a função de aproximar o indivíduo e distanciar ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ao mesmo tempo em que existe a divindade, você precisa colocar um aspecto humano nessa divindade. Por isso que a mitologia grega é cercada dessa relação entre o divino e o profano, a relação entre os deuses e os homens, ou até a formação de indivíduos que são metade homens e metade deuses, como o grande exemplo de Hércules, beleza? Outro ponto importante, quando falamos do desenvolvimento do pensamento mitológico ao longo da história, e claro, nós estamos nos referindo à região da Grécia, por exemplo, nesse momento, porque é o lugar de surgimento da filosofia, a gente vai lembrar logo
diálogo de Homero e Hesíodo. Esses dois indivíduos foram a base, na verdade, do pensamento mitológico. O que eu quero dizer com isso? Tanto o Homero, lá no período homérico, por volta do século XII a.C., quanto o nosso amigo Hesíodo, no século VII, buscam, através da chamada cosmogonia, responder às questões do mundo. E o que significa cosmogonia, pessoal? Significa entender a compreensão do início das coisas, do surgimento do mundo, do universo. Hesíodo, na sua obra clássica, Teogania, que fala exatamente do surgimento, do início de tudo, vai falar da relação entre Gaia e Urano. E essa relação entre essas duas divindades que mantinham relações e tinham números infinitos de filhos, tinham por objetivo exatamente manter a unidade. O fato é que o nosso amigo Urano gostava de comer os seus filhos, comer literalmente, né, meus amigos? E isso possibilitava o quê? Possibilitava que Gaia, que representava a Terra, cada vez mais se distanciasse do seu amado. Então, em uma dessas tentativas, nosso amigo Urano acaba comendo um pedaço de pedra dado por Gaia. E nesse momento é criado Cronos. Cronos, que significa tempo em grego, e é ele que vai causar a separação entre Urano, o céu, e Gaia, que é a Terra. A partir daí nós teremos a criação do que é o próprio universo e da vida humana. Então pensa o seguinte, a ideia é que o princípio que norteia o pensamento mítico é exatamente responder às questões do mundo. Mas não só isso, as questões do universo como um todo. Cosmogonia, a gente pensa sempre na ideia do universo, mas também as funções básicas da vida, como, por exemplo, a origem da agricultura. Claro, é preciso que você tenha uma resposta divina para entender os processos, as estações do ano, etc. Outro ponto importante, a fertilidade das mulheres. A fertilidade das mulheres em todas as sociedades desse período tem um aspecto divino, como se a própria criação humana tivesse intervenção divina, tranquilo? E por último, o caráter mágico das danças e dos desenhos. O que significa isso? Significa que quando esses indivíduos representavam, por exemplo, dentro das cavernas, aqueles desenhos rústicos, eles estavam ali com um claro objetivo de representação de divino e aquele próprio desenho ganhava um aspecto divino. Então isso é muito importante. O que vai acontecer a partir daí? Quando as sociedades vão se tornando mais complexas, e é claro que tomamos como ponto de partida aqui a Grécia, a gente percebe que os indivíduos buscam respostas cada vez mais racionais. Bom, de um lado teremos um grupo que defende que o pensamento filosófico é uma ruptura total com o mito. Por outro, teremos outros pensadores que vão defender que, na verdade, dentro do pensamento mítico já existe algo de racional. De um lado, lá no século XIX, nós temos o nosso amigo Hegel, que defendia a total ruptura entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico. Do outro, o nosso amigo Ford, que defendia a ideia que havia uma grande continuidade entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico. O que a gente vai perceber nas próximas aulas é porque que a Grécia, dentro desse contexto, vai se apresentar como o lugar de origem do pensamento filosófico, crítico, racional. Galera, um grande abraço e a gente se vê numa próxima.